Olá, boa noite. Veja os destaques desta edição de segunda-feira, 15 de outubro, no Jornal da Guará. Cai número de acidentes nas rodovias federais que cortam o Maranhão. Obra na litorânea a primeira etapa da implantação do BRT, novo modelo de transporte na Grande Ilha. Outubro Rosa vai levar carreta para exames com mamografias a mulheres. Veja ainda como foram as sessões na Câmara e na Assembleia Legislativa. E o aniversário de um dos bairros mais populares de São Luís, o Anjo da Guarda. Agora, no Jornal da Guará. Nós começamos a edição de hoje com a apresentação dos números da Polícia Rodoviária Federal sobre a Operação Nossa Senhora Aparecida, que acabou à meia-noite de domingo. Somente uma morte foi registrada nas rodovias federais que cortam o Maranhão, mas o número de acidentes foi considerado alto. Foram notificadas 11 ocorrências. 12 pessoas ficaram feridas levemente. Outros 6 tiveram ferimentos graves. E uma morte foi registrada, a de Antônio Augusto Pires Ribeiro, de 50 anos. Um acidente que aconteceu na BR-135, próximo ao município de Santa Rita. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a movimentação nas estradas foi pelo menos 40% menor do que a registrada durante a semana anterior, quando aconteceram as eleições gerais. O Ministério Público pediu à Justiça a retirada de cercas e construções que não respeitam a faixa de domínio da rodovia MA-020, entre os municípios de Coroatá e Vargem Grande. A faixa de domínio é uma extensão de segurança reservada a proteger a rodovia de pedestres, animais de grande porte, além de possibilitar eventual obra de ampliação da estrada, como duplicação e implantação de outras pistas. Segundo a denúncia do Ministério Público, foi constatada a presença de cercas, residências, bares, açudes e até um posto de combustíveis na área. O Ministério Público quer agora que o prazo para a retirada de todos seja determinado em liminar. Para alertar mulheres contra um inimigo muitas vezes silencioso, organizações estão realizando durante todo o mês de outubro o período rosa. Incentivar a prática do autoexame das mamas é uma das ações mais eficazes para combater o câncer, que tem uma alta incidência e taxa de prevalência aqui no Maranhão. Durante todo o mês de outubro, várias ações vão ser realizadas com o objetivo de conscientizar a população maranhense sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer de mama. E isso tem razão de ser. Segundo o levantamento do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 720 casos da doença devem ser registrados em todo o Maranhão até o final deste ano. Em São Luís, vão ser 280 notificações, o que estabelece uma prevalência de 54 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Este ano, nas unidades do SUS geridas pelo Estado, mais de 33 mil exames de mamografia foram realizadas. O número poderia ser maior se houvesse mais mamógrafos credenciados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que atualmente são 44. Ainda nessa onda de prevenção, tem ação sendo desenvolvida pela Secretaria de Saúde e da Mulher, com o tema "Uma simples atitude pode salvar a sua vida, procure um médico". As unidades da rede da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, em todo o Maranhão, farão programação para prevenir o câncer de mama, além de estimular o diagnóstico e tratamento precoce da doença. Essa campanha consiste em aumentar o número de exames, esclarecer a população, o aspecto educacional com relação ao diagnóstico precoce, que leva a um tratamento com uma doença no estágio mais precoce e, consequentemente, maior chance de cura e melhor possibilidade de reabilitar essa paciente para a nossa sociedade. Lembrando que a Unidade Móvel de Saúde Carreta da Mulher percorrerá bairros da capital maranhense até o dia 30, disponibilizando mamografia, exame preventivo, vacinas e palestras. Começaram as revisões de conteúdo para o Exame Nacional do Ensino Médio. O aulão do Enem, ofertado pelo governo do estado, está disponível para alunos que querem ingressar no curso superior.
Cerca de 700 estudantes assistiram às aulas, acompanhando tudo pelo material didático que eles receberam. As aulas vão prosseguir até a véspera das provas que acontecem no dia 4 de novembro. Já está disponível a certidão de quitação eleitoral. A certidão é o documento que comprova que o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral. Ela é exigida na hora de tirar passaporte ou para assumir cargos públicos. Quem perdeu o comprovante de votação também pode tirar a certidão, já que ela é uma prova de que o eleitor não possui débitos com o TSE. O serviço é gratuito e pode ser acessado no site do Tribunal Superior Eleitoral ou pessoalmente, em qualquer cartório eleitoral, neste caso, utilizando o canhoto entregue no dia da votação. Quem foi até a Orla Marítima neste final de semana, no trecho que compreende a Praia do Calhau, em direção à Praia do Olho d'Água, na Avenida Litorânea, já percebeu as novidades daquela região. Uma obra esperada, a do prolongamento da via, já foi iniciada. Quem mostra para a gente é o repórter João Carvalho Júnior. As máquinas já estão trabalhando a todo vapor nas obras de prolongamento na Avenida Litorânea. As construções que estavam no caminho já foram quase todas retiradas. Algumas poucas casas devem ser esvaziadas em breve. De acordo com o presidente da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, a MOB, a obra está dividida em etapas. O prolongamento da litorânea foi iniciado, como vocês podem observar. Nós realizamos aí, num primeiro momento, as demolições dos imóveis que estavam no curso aqui de onde vai ser construído a nova litorânea. Então, já se retirou muito entulho, está se promovendo já um nivelamento e em seguida vai ser iniciado os processos de drenagem e de terraplenagem, para logo após realizarmos a execução da camada de contenção, para proteger a litorânea aí das marés e em seguida realizar a pavimentação e a reurbanização desse trecho que terá 1.800 metros. O projeto é a construção de um trecho de 1.800 metros pavimentados que vai do atual final da Avenida Litorânea até a inserção da Avenida São Carlos, no Olho d'Água. Isso deve melhorar a fluidez do trânsito. Além disso, tem a urbanização da área. Esse prolongamento da litorânea, na realidade, ele nos trará infraestrutura para a implementação do BRT, que é um novo modelo de transporte público, um ônibus de transporte rápido, que terá início a partir de um terminal que será construído lá na Raposa, ali próximo ao Alphaville. Então esse novo modelo de transporte público sairá desse terminal, virá pela Holandeses, que também receberá reestruturação, entrará na Avenida São Carlos, no bairro do Olho d'Água, e seguirá no sentido Olho d'Água, Calhau, por toda a Avenida Litorânea, subindo ali nas imediações da ponte sobre o Rio Calhau. Ele vai chegar então a Colares Moreira, passando em frente ao restaurante Coco Bambu, e nessas imediações será construído um outro terminal de integração. Após deixar os passageiros nesse local, ele retornará por toda a Avenida dos Holandeses até o município de Raposa novamente. Ainda dentro do projeto, será feita uma nova definição do trânsito nas avenidas Litorânea e Holandeses. Sim, a Avenida dos Holandeses ela também receberá uma reestruturação. Como eu disse, ela vai receber uma faixa exclusiva para o BRT. Essa faixa vai percorrer o centro, o centro da avenida, onde hoje é o canteiro central. E é importante que se diga para a população também que no tocante ao BRT, o nosso sistema vai ser binário. O que significa isso? O BRT vai sair de Raposa e vai vir num sentido único pela Avenida Litorânea e retornar também num sentido único pela Avenida dos Holandeses. O destaque do noticiário político começa, claro, com a pauta no Legislativo. Na Câmara, a segunda-feira, ao contrário das últimas, teve sessão com a presença de parlamentares que disputaram o pleito da última eleição no dia 7 de outubro. O repórter Hugo Reis é quem vai nos trazer os detalhes. Hugo, boa noite para você. Pascoal, boa noite a você, boa noite a todos. Casa cheia e uma volta em grande estilo dos trabalhos da Câmara para uma segunda-feira, viu? Como você já adiantou, os vereadores que disputaram a eleição estiveram presentes, falaram sobre o pleito e deram destaques a outros assuntos também.
O vereador Sá Marques, por exemplo, subiu no plenário e destacou a comemoração pelo Dia dos Professores, neste 15 de outubro. Frisou, inclusive, que há pouco o que ser comemorado por conta da falta de reconhecimento da categoria. Aliás, sobre o Dia dos Professores, tem um projeto do vereador Umbelino Júnior, apresentado aqui na casa, que estabelece medidas que devem ser adotadas em caso de violência contra os professores, com o objetivo de garantir a integridade da classe. E isso precisa de toda a atenção do parlamento. Mas, voltando às atividades de hoje, o vereador Marcial Lima subiu o tom no que diz respeito aos cargos federais aqui no Maranhão. Disse que, independente de quem for eleito, seja Bolsonaro, seja Haddad, é necessário reformular essa distribuição. Vamos ouvir um trecho. O presidente do Brasil, se ele fizesse uma coisa aqui no Maranhão, o futuro presidente do Brasil, se ele adotasse uma medida aqui no estado do Maranhão, rápida e enérgica, assim que ele assumisse a presidência, eu ficaria muito feliz. Era tirar verdadeiros herdeiros de cargos federais aqui no Maranhão. Assunto aí para o próximo presidente resolver também. Bom, eu também fui à Assembleia Legislativa hoje e preparei uma reportagem sobre o que aconteceu por lá nesta segunda-feira. Com uma renovação de 54,7%, a Assembleia Legislativa terá 23 caras novas no parlamento no ano que vem. Mas, veja bem, isso é só no ano que vem e a partir de fevereiro. Enquanto isso, valem os 42 parlamentares. Destes, 19 conseguiram a reeleição. E quantos deles apareceram no parlamento nesta segunda-feira? Somente 11 deputados. Na segunda-feira passada, um dia após a eleição, somente 3 estiveram presentes. Hoje, o número foi um pouco maior. Mesmo assim, número insuficiente para abrir a sessão do dia. Se entre quem foi reeleito a frequência já não foi lá essas coisas, imagine entre quem foi reprovado nas urnas e não tem uma nova vaga na casa. Nessa lista está o líder do governo, Rogério Cafeteira, que esteve presente, Emetério Eba, que não compareceu e aguarda a decisão da Justiça, além de Andréa Murá, líder da bancada oposicionista e crítica feroz do governo, que também anda sumida. Fomos até o gabinete para saber o porquê da ausência da parlamentar, o que aconteceu durante toda a semana, mas a porta estava fechada. Para o deputado Rogério Cafeteira, líder do governo na casa, é necessário que os trabalhos voltem à normalidade o mais rapidamente possível. Sem dúvida nenhuma, e é o que a população espera, né? Nós, os deputados eleitos em 2014, são deputados até 2 de fevereiro de 2019 e temos por obrigação estar aqui cumprindo, fazendo o trabalho para o qual nós fomos eleitos. E tenho certeza que passado esse momento da eleição, nós vamos voltar à normalidade. O presidente Otelino, nós já estamos estruturando uma agenda para que a gente possa votar os projetos que estão pendentes, orçamento, e tenho certeza que a casa voltará à normalidade, eu acredito, nessa semana que estamos. E os 42 deputados precisam voltar ao parlamento porque precisam votar um dos projetos mais importantes para o governo do ano, que vem a ser a Lei Orçamentária Anual. É ela que prevê os investimentos fiscais em Seguridade Social e os valores destinados para as estatais. Todos os gastos do governo estão previstos na LOA, que também deve dizer o quanto pretende arrecadar. Assunto aí para análise de Marcos Saldanha. Marcos, boa noite. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. Ainda temos um tempinho para a eleição presidencial, mas pelo que a gente percebeu aí nos comentários dos nobres vereadores na Câmara Municipal de São Luís, já tem quase uma disputa, não sei se escancarada ou velada por cargos. Como é que está isso aqui no Maranhão? É bem verdade que desse processo político se espera isso mesmo, né? O pessoal já está de olho mais à frente, seguindo aí quem está na liderança das pesquisas.
Pois é, Pascoal, a Maura Jorge, né, comemorava a possibilidade de, ao ser eleita, ou até mesmo não sendo eleita, de indicar esses cargos caso o Bolsonaro se eleja presidente agora no segundo turno. Mas parece que ela não está sozinha, a disputa está grande e não são só partidários do PSL nem do PRTB, que é a aliança, né, que o Bolsonaro faz parte. A própria família Sarney, quer dizer, briga de cachorro grande, né? A própria família Sarney já declarou apoio, e a gente sabe que a família Sarney não apoia por, né, convicções políticas, sempre tem algum interesse, porque estão fora da esfera do poder estadual e agora miram bem aí nos cargos federais. E os vereadores de São Luís aí, alguns inclusive dessa aliança, como o Marcial Lima, né, o Chaguinhas, outros, já tentam, né, articular a possibilidade, porque são cargos importantes, Pascoal. São cerca de 50 cargos, considerando só os maiores comissionados, como IFAM, como, né, você tem aí IBAMA, você tem alguns órgãos que têm um poder, prestígio, né, um status, e que aí quem está fora do poder estadual ou até mesmo municipal está mirando alto nisso aí. Você falou, inclusive, Marcos, da questão da manutenção e do interesse da família Sarney em manter esses cargos, que afinal de contas hoje o presidente Michel Temer é do MDB, né, partido do senador José Sarney, partido da ex-governadora e ex-candidata aí ao governo do estado, Rosiana Sarney, e nada mais interessante para eles do que manter esses cargos. Eles nunca tiveram na oposição, essa que é a verdade, né? Imagino que não seria agora, embora a candidata Rosiana Sarney há pouco tempo usou, né, o Lula na campanha, foi preciso o Flávio de causar estranheza, então esse posicionamento assim, essa mudança de posição tão rápida. Pois é, o próprio Lobão, quando esteve aqui na Sabatina, nós perguntamos para ele, né, mas senador, o senhor votou a favor do impeachment? Ele, votei a favor do impeachment, mas votei que ela continuasse tendo os direitos políticos e graças a mim ela foi candidata. Então veja só, mas agora ele já, claro, as pesquisas apontam aí a vitória do Bolsonaro, com alguma dificuldade de mudança de cenário, eu diria com muita dificuldade, a família Sarney, que em geral, quando há dúvida, eles se dividem. Essa era a expectativa, mas parece que eles não têm dúvida de que o resultado sairá para o Bolsonaro e aí eles já partiram todos, né, para esse apoio. E aí é que se fala, né, a novidade que seria o Bolsonaro, que para muitos é considerado outsider, vai ter que lidar com isso, né? Quer dizer, na hora de montar o seu governo, que ele diz que vai usar só técnicos e tudo, vamos ver como é que ele já começa a articular. Ele ainda não acena para ninguém, mas ele também não nega. É como o caso do Dória, por exemplo, o prefeito lá de São Paulo, em que ele disse não, que ele aceitava, mas que ele ia se manter neutro nos estados em que o partido dele, o PSL, não estivesse disputando aí cargo majoritário, cargo ao governo do estado. Mas você mencionou bem, né? Depois de, caso ele seja eleito, caso seja confirmado o que ele tem hoje nas pesquisas, ele vai precisar negociar com o Congresso Nacional, que é bem diverso. Por mais que o partido dele tenha conseguido eleger aí um número considerável de deputados, mas enfim, é negociar, e negociar inclui o MDB. Né? Pois é. Que é sempre governo, vamos dizer assim. Sempre governo, né? E que deu a base para o PT e para o PSDB governar. Então não teria problema algum em dar para o PSL. Pois é difícil acreditar que o Bolsonaro vai conseguir governar todos os 4 anos, caso eleito, sem o MDB, sem essa força tradicional, tanto do Senado quanto da Câmara Federal, porque ele já acenou. Como pegou mal o discurso de que governaria sem um parlamento, toda vez que ele fala alguma coisa, agora ele cita. Com a ajuda do parlamento, quer dizer, ele já sinalizou. Ele só tem 2 saídas. Ou ele impõe uma ditadura e governa sem um parlamento, ou ele vai ter que negociar como todos os presidentes fizeram até então. Então, nesse caso, a gente espera a negociação. Nesse caso, né, não que ninguém apoie a corrupção, mas é que é melhor ainda a negociação que é no campo político do que, de fato, impor uma ditadura. Eu queria só citar também que do outro lado, né, o governador Flávio Dino já está eleito e no primeiro turno ele não entrou, embora a gente já sabia do posicionamento dele a favor do candidato Haddad, mas ele não entrou tanto na discussão nacional porque ele não queria dividir votos, já que muito eleitor do Flávio também é eleitor do Bolsonaro. Mas agora, já eleito, ele já entrou na disputa, ele já fez aí reuniões com alguns governadores para montar a estratégia de tentar diminuir essa diferença. Então o campo governista, desde do início do segundo turno, praticamente, já está em campo para tentar reverter essa situação. Então, quem está fora do campo governista não tem outra saída senão apelar para o campo do Bolsonaro, independente de convicções ou de ideologias, né? A questão de tentar garantir espaço no poder, seja ele quem for. É isso, então, Marcos, muito obrigado.
Boa noite. Boa noite a você de Parabéns casa. pelo Dia do Professor. Claro, obrigado, né? A nossa homenagem a todos os professores, né? Sem os professores, nada disso, né? A política, nada, nenhuma das profissões. Então precisa muito da valorização e do respeito, né? E nesse momento político que a gente vive, como são imprescindíveis, né? Os professores, né? É isso aí, parabéns, isso Marcos. Mesmo. Muito obrigado. A seguir os destaques da economia e você vai ver ainda uma homenagem a um dos bairros mais tradicionais de São Luís, o Anjo da Guarda. É logo após o intervalo.